Bom dia, galerinha. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. História. Revisão para nossa atividade avaliativa. Lembra que eu falei para vocês na semana passada, na nossa aula Zoom, que teríamos atividades avaliativas? Pois é, hoje é história. Que eu deixei para você estudar em história hoje? Lembrando que para estudar, você vai usar esse material aqui, ó. Brincando com geografia e história, mas você vai estudar para história, não para geografia, tá? Eu deixei para você lá estrangeiros na colônia. Estrangeiros na colônia, sim. Foram quando os holandeses e os franceses descobriram que o Brasil era repleto de riquezas e decidiram vir o quê? Explorar, né? Eles decidiram vir para cá em busca de quê? Da nossa riqueza, tá? Deixei também para vocês o Tratado de Tordesilhas. O que era o Tratado de Tordesilhas? Bia, você lembra do Tratado de Tordesilhas? Não, a Bia também não lembra, mas eu lembro. Foi um acordo que eles fizeram entre si, tanto franceses quanto holandeses, né, para dividir as terras que eram descobertas. Então, franceses, holandeses e portugueses fizeram o quê? O Tratado de Tordesilhas, que era a união para, por exemplo, eu descobri uma terra nova, eu era portuguesa, então eu tinha que dividir com os holandeses e com os franceses. Então isso foi o quê? O Tratado de Tordesilhas. Deixei para você também a Confederação dos Tamoios. Tamoios, lembra dos índios, dos indígenas, que no início da colonização portuguesa no Brasil, os indígenas eles trabalhavam para os portugueses de forma o quê? Troca. Era a base da troca. Exemplo. Você colocar essa madeira do pau-brasil no meu navio, tá estacionado bem ali? Dá. O que você vai me dar? Eu tenho uma caneta. Você vamos trocar? Você leva a madeira e eu te dou a caneta. Então, os indígenas trabalhavam em forma de quê? De troca, né? Eu trocava o meu serviço por algo que eles não tinham. Então, mas era algo tão simples. Sim, mas para os indígenas era algo que extraordinário, algo grande. Deixei também a entrada dos holandeses no Brasil, né? Ele fala assim, ó, que no início da colonização no Brasil, a atividade econômica mais praticada era o quê? O cultivo da cana-de-açúcar, né? Então, por que se cultivava tanto a cana-de-açúcar aqui no Brasil no início? Porque o nosso solo, ele é um solo o quê? Próprio para o cultivo, ele é um solo bom, um solo mífero, né? Para cana-de-açúcar. E da cana-de-açúcar se extraía a aguardente, a pinga, a rapadura, o melado, o açúcar. Hoje a gente extrai até o etanol, esse combustível que a gente abastece o carro, né? Deixei também para você a diversidade na etnia da formação do povo brasileiro. Por que eu sou diferente? Por que a tia Juliana tem descendência de portuguesa e eu tenho descendência de italiano? Porque o Brasil foi povoado assim, né? Então, existem várias raças no Brasil, né? A gente pode destacar a interferência aí dos japoneses, né? Aliás, a gente adora um sushi, um macarrão que vem da Itália, né? Então, assim, essa população que veio de fora para cá, para dentro do Brasil, ela trouxe o quê? Riquezas para nós, né? E isso vem até hoje. Vem a roda de samba, vem a capoeira, que é descendente de quem? Dos africanos, né? Lembrando que os brincos grandes nas mulheres, os turbantes na cabeça, então são riquezas, são tradições e culturas deixadas por quem? Por esse pessoal que veio para nós no início da colonização. Então vieram de várias partes do mundo e povoaram o Brasil. Deixei também revoltas no período colonial. O que está falando nas revoltas no período colonial? Lembra que nós comentamos numa aula passada sobre o quinto? Então, como que funcionava o imposto do quinto? O minerador, ele ia para o garimpo garimpar ouro. Lembra que eu falei que passava-se a peneira? Nós ainda fizemos em sala. Passava-se a peneira para poder achar as pedrinhas de ouro. Então, a cada pedrinha, a cada montante de ouro que esse minerador encontrava, ele tinha que tirar o quê? A quinta parte dele e entregar ao governo português. E daí, esse ouro, ele ia para onde? Para as casas de fundição. Que hoje a gente conhece casas de fundição? Não, conhece sim.
Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, Bradesco, Santander, entre tantos outros. Então, a casa de fundição era onde se recebia esse ouro, derretia e transformava ele em quê? Em moedas. Tinha, mas o minerador tinha direito às moedas? De jeito nenhum. Desde quando o pobre teve direito no início? Né? Lógico que não. Ele tinha direito de quê? De trabalhar e pagar os seus impostos. Dentro das revoltas do período colonial, destaca-se também quem? José Joaquim da Silva Xavier, ou famoso Tiradentes. Né? Tiradentes ele trabalhou em prol da conjuração mineira. Por que ele estava insatisfeito com isso? Por que ele juntou junto com alguns indígenas, alguns fazendeiros, senhores de engenho endividados e formaram então a conjuração mineira? Primeiro, que a maior mineração se concentrava nas Minas Gerais. Era onde você encontrava a maior mineração existente. E segundo, que eles estavam cansados de tanto pagar impostos, né? Pagava-se impostos e não tinha nada para receber de volta. Então, Tiradentes, ou José Joaquim da Silva Xavier, uniu-se com fazendeiros indígenas e senhores de engenho que não tinham condições e estavam endividados com a coroa portuguesa e montaram o quê? Um complô. Fizeram ali uma rodinha, tramando contra quem? O governo português. Só que houve uma pessoa nesse meio aí que fez o quê? Uma traição. E o Tiradentes ele foi condenado à forca, né? Por traição à coroa portuguesa, tá? Deixei também para vocês algumas revoltas, as revoltas de Beckman, a Guerra dos Emboadas e a Guerra dos Mascates, tá? Então eu preciso que você leia atenciosamente no seu livro de história. Tá marcado no sistema as páginas desses conteúdos. Eu quero que você leia principalmente os textos, porque história, ele é um conteúdo que é cansativo, taxativo, então é preciso que muita leitura e muita interpretação, tá bom? No mais, eu espero que você realize sua atividade com muita atenção, muita força de vontade. Esse período de quarentena logo tá acabando, espero. E a gente vai estar junto de novo. E em sala é mais fácil da gente realizar as nossas atividades. Tá bom? No mais, beijo pra vocês.